Bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, trilhões em mudanças tecnológicas, uma infinidade em capital político e movimentação das massas. Mas uma dúvida: será que energias renováveis realmente podem salvar nosso planeta? Barragens elétricas com dezenas de milhões de toneladas de aço e concreto já bloquearam 2/3 dos principais rios do mundo. Elas bloqueiam os fluxos de nutrientes necessários para o funcionamento dos ecossistemas e bloqueiam as rotas de migração dos peixes. Nos últimos 50 anos, o número de espécies da flora e da fauna em corpos de água doce diminuiu em mais de 80%, de acordo com o World Wildlife Fund. Na verdade, essa perda de biodiversidade pode ser chamada de sexta extinção em massa do planeta nesta época. A causa da extinção não é um asteroide ou uma idade do gelo, mas atividades humanas que requerem mais e mais energia a cada ano. Talvez estejamos errados quando escolhemos as energias renováveis como nosso novo objetivo. Hoje você descobrirá que nem tudo é tão simples. Aqui está a maior usina solar do mundo. Benban Solar Park, Egito, nos arredores do deserto do Saara. O primeiro parque de energia do mundo visível do espaço. A capacidade dessa usina é de 1.650 MWP, o que é 80% a mais que a potência do reator que explodiu na usina nuclear de Chernobyl e liberou uma quantidade monstruosa de substâncias radioativas na atmosfera do planeta. Acho que essa comparação por si só já deveria convencê-lo a ser a favor da energia solar, porque Benban Solar Park nunca vai explodir, certo? Você pode aprender muito mais sobre isso em um vídeo anterior que fizemos e que está aqui no card acima. Não deixe de conferir. O fato é que ali uma área de 37 km² está totalmente coberta por 6 milhões de módulos fotovoltaicos. Mas lembre-se que a área do quente Saara é de 9 milhões de km². É quase do tamanho de países como os Estados Unidos ou a China. Ele pode acomodar facilmente em sua área cerca de 240 mil desses parques. Amin Al-Habib, professor de Nottingham Trent University, está confiante de que o deserto do Saara sozinho é capaz de fornecer uma quantidade de eletricidade 7.000 vezes maior do que as necessidades de toda a Europa, sem que agrida o meio ambiente. Isso compensaria também facilmente o consumo de energia de toda a humanidade, com bastante capacidade extra. No entanto, como vimos no vídeo anteriormente citado, transmitir essa energia e armazená-la para períodos noturnos pode ser uma questão a ser levada em conta. Outras questões importantes a serem levadas em conta são as nada limpas baterias contendo chumbo, cádmio, arsênio, galho e outros dejetos que tornariam o processo inviável financeira e ambientalmente. Outro candidato a uma energia limpa e inesgotável é o vento. A geração de energia eólica não requer grandes áreas. Pode ser utilizada em outros lugares que não são desertos e não requer custos de transporte. Esta é a maior base de energia de Jinkan, na província de Gansu, China, o maior parque eólico onshore do mundo. Sua capacidade é de 8 gigawatts, mas segundo os planos do governo chinês, em um futuro próximo crescerá para 20 gigawatts, que serão gerados por 7.000 torres com lâminas gigantes. Isso é mais de 4 vezes a capacidade total de 6 blocos da usina nuclear de Fukushima. É bom saber que essa energia não pertence mais apenas à geração de energia tradicional, usando carvão, gás e urânio, mas este não é o limite. A cada ano, a potência das instalações e estações projetadas só aumentará. E espero que a atmosfera do planeta também fique mais limpa a cada ano. Mas como você pode imaginar, energia eólica também não é uma solução tão simples. O vento não sopra em todos os lugares e, portanto, não existe a oportunidade de se construir instalações gigantescas em qualquer região. E assim, a mesma questão de imprevisibilidade da geração de energia permanece. Sem vento, as pás das gigantescas instalações ficarão imóveis. Terão que não só desligar e descongelar as geladeiras dos nossos apartamentos, mas também desligar as metalúrgicas que requerem um ciclo contínuo de fundição do metal. Dessa maneira, a energia eólica ainda não consegue dar uma resposta para todos os nossos problemas de forma que acabe por se tornar uma fonte auxiliar de energia. Outra fonte de energia é você se inscrever no canal e ativar as notificações. Essa é a energia que mantém o canal ativo.
traz novidades para você e o melhor de tudo, não leva nem um minuto. Seguindo! Agora, vamos tentar abordar as fontes de energia renováveis do outro lado. Esta é uma usina aquática localizada na costa do Mar Amarelo, na base artificial de Cheoa, Coreia do Sul. Ele usa o vazante e o fluxo do oceano, a energia de centenas de trilhões de toneladas de água, que se move sob a influência da gravidade da Lua. A capacidade da instalação é relativamente baixa, apenas cerca de 250 megawatts. Mesmo assim, a usina marítima já é capaz de atender plenamente às necessidades de uma cidade com 500 mil de habitantes. Existem apenas cerca de uma dúzia de usinas de energia marítima no planeta hoje, incluindo as experimentais, mas muitos países já estão preparando projetos para essas usinas de maré. Apenas um desses projetos, da usina de energia de maré do mar de Gorrosk, na Rússia, tem a incrível capacidade de 80 gigawatts. Isso é mais de 1/3 da geração de eletricidade de toda a Rússia moderna. Mas, como você pode imaginar, há uma surpresa para os otimistas ambientais na construção. O custo é estimado em uma quantia igualmente incrível, mais de $250 bilhão. Claro, como usinas de energia eólica e solar, as usinas de maré também podem causar ceticismo. Elas são muito caras para construir. Uma única pode gerar energia 2 vezes por dia, durante várias horas. Mas eles têm cartas de trunfo que mais do que compensam todas as deficiências. Eles geram eletricidade extremamente barata, preservando o equilíbrio natural. Nos sistemas ecológicos, os recursos vêm e vão, substituindo-se uns aos outros, o que antes não era considerado um recurso energético. Então, com o desenvolvimento da tecnologia, de repente começa a ser usada como fonte de energia, e com cada novo recurso, a humanidade cresce aos trancos e barrancos, aumentando em número. A primeira fonte de energia foi a lenha. Depois que as florestas da Europa foram derrubadas, a humanidade encontrou outro recurso, o carvão. Eventualmente, o uso de lenha diminuiu, o petróleo substituiu o carvão e depois vieram as usinas nucleares. Depois de alguns desastres trágicos, começamos a aprender como extrair energia barata de fontes sustentáveis. E se dominarmos essa etapa, oportunidades realmente fantásticas se abrirão diante de nós. Por exemplo, seremos capazes de extrair os materiais de linha necessários diretamente da água do mar, em que toda a tabela periódica está dissolvida, ou talvez simplesmente produza os elementos diretamente possuindo um conjunto de apenas 3 partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Teoricamente, qualquer átomo pode ser montado. No entanto, este é um assunto para um futuro distante. Finalmente vou compartilhar algo para fazer você pensar. De acordo com a escala de Kardashev, o progresso de uma sociedade depende de 2 coisas: energia e tecnologia. Quanto mais energia a civilização tem, mais tecnologias ela pode criar e mais tecnologias úteis são criadas. Quanto mais energia nova puder ser produzida se aprendermos a extrair energia, por exemplo, de todo o nosso planeta, nossa Terra se parecerá com um único computador gigante. E isso será apenas o começo. Para chegar lá, devemos esperar que o avanço científico seja capaz de dobrar as leis da física e outras loucuras. Seja o que for que o futuro nos reserve, nos resta torcer para que toda e qualquer fonte de energia futura seja muito bem estudada, sendo capaz de gerar energia limpa, empregos e baixo custo. E aí, gostou do vídeo? Concorda? Discorda? Deixe sua opinião nos comentários.